Bom dia, nono ano. Bom dia, começaram a entrar. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Oi, Nicole, que saudade. Como que você tá? Tô, tô bem. A gente tem que ser profissional, né? Tô bem. E você? Manda um beijo pra sua mãe, pra Cris, pro Thiago. Manda um beijo pra todo mundo aí. Tá todo mundo bem? Júlia, sempre presente, né, Júlia? Obrigada. Mari, como tá sua mãe? Tá tudo bem com vocês? Dá mais uns 2 minutinhos para todo mundo foi beber uma água, voltar, né? Esse horário ficou meio um puxado do outro, mas preciso da compreensão de vocês, né? Vamos lá, então. Que bom. Manda beijo para todo mundo, Nicole. Meu abraço. Deixar todo mundo chegar, né? Que bom. Beijo para todos, Mari. Vamos lá, moçada, esperta. Vamos falar um pouquinho de história agora, né? A gente vai falar do período entre guerras, que foi aquele último capítulo que nós estávamos em processo, não é? E falar um pouquinho do que a gente viu no bimestre, não é? Ah, vamos ver alguns conceitos que a gente começou a entender, né? Desse panorama que começou a se colocar naquela Europa, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, né? A gente vai procurar entender as consequências disso tudo, que vai desencadear um período que vai ser denominado pelos historiadores de período entre guerras, né? Portanto, período marcado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Foi um período tão importante, moçada, né? Um período relativamente curto, né? Quando se fala em tempo cronológico, mas um período de extrema importância do nascimento, por exemplo, de regimes totalitários, do fascismo, do nazismo, né? Período em que nós vamos entender a crise que se instaura nos Estados Unidos, um país que saiu relativamente bem da Primeira Guerra Mundial e construiu, foi num crescente econômico, né? Mas que justamente nesse período que a gente vai chamar de período entre guerras, passou por uma crise econômica de dimensões gigantes, não é? Todo mundo chegou. Rafa, voltei pro. Ai, que saudade de vocês. De verdade, não é falsidade, não. A gente se acostuma, né? Engraçado isso. Todo mundo? Salomão entrou? Legal. Meus amores, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que peguem o material de segundo bimestre, que já está disponível na escola, né?
as famílias precisam se organizar para ir buscá-los, né? Tem cachorro na rua latindo, não posso fazer nada, né? São o que pode acontecer, né? Enfim, mas eu preciso do material em mãos, por isso que a live de hoje a gente vai falar um pouquinho do que nós vimos desse período entre guerras, né? Para a próxima aula, se todo mundo já tiver com materialzinho em mãos, dá para a gente entrar sem problema nenhum. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu vou disponibilizar ou por aqui, eu estou pensando ainda, ou por aqui, ou pelo material adicional do SAI, lembram? Igual vocês fizeram mandar aquela atividade para por e-mail, né? Ou vou disponibilizar por lá, pode ser pelos dois meios, né? Por aqui e por lá, os slides dessa aula. Tudo bem? Vou deixar para vocês anotarem, para vocês estudarem, beleza? Eu acho que é importante vocês tê-los em mãos, tá bom? Pode começar? Então tá. Durante o primeiro bimestre nas aulas de história, moçada, nós vimos coisas muito importantes para a gente entender Brasil, né? Na verdade, a gente começou vendo uma coisa que a gente tinha visto no passado, estão lembrados daquele primeiro capítulo que nós já tínhamos visto no ano passado, que é a República Oligárquica no Brasil, né? A economia, a sociedade, revoltas na República Velha, vimos Canudos, contestado, revolta da vacina, né? Greve de 1917, que assolou aqui São Paulo, principalmente, né? Algumas revoltas que foram marcantes, decisivas, para a gente conhecer como era o Brasil nessa época. Né? Um Brasil de um governo autoritário, o Brasil de uma economia ainda muito presa, muito arraigada às questões da agricultura, né? Devagar, passos devagar, lentos para uma industrialização pensada por todos os países já da Europa e a gente aqui ainda passinhos de tartaruga, lembram disso? Né? Depois nós vimos os direitos civis, fizemos um belo trabalho para quem participou ativamente, né? Foi um belo trabalho que a gente mexeu com as questões de direitos civis, direitos sociais, não é? Eu acho que foi um momento de grande aquisição de conhecimento nas aulas de história, para quem participou delas, não é mesmo? E aí a gente depois viu conflitos e crise mundial, Primeira Guerra Mundial, né? A questão do imperialismo presente, a questão das motivações que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Procura de novos territórios, de novos mercados consumidores, né? E a busca desenfreada pela questão territorial, né? Uma época marcada, sobretudo, pela a questão de territorialidade, certo? Que marcou o início dessa Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Depois vimos a famosa, importante Revolução Bolchevique, Revolução na Rússia. Vimos como que estava essa Rússia, uma Rússia atrasada, uma Rússia czarista, de czares, imperadores no poder, ainda marcada por um certo atraso social, econômico, político, nem se fala, né? E aí a gente vai conseguir entender a marca decisiva dessa Revolução Russa, né? O mundo nunca mais foi o mesmo depois da Revolução Russa, né? Nas questões, sobretudo, de entendimento da sociedade, uma sociedade orgânica, né? Uma sociedade que precisava, naquele momento, repensar suas estruturas, né? Uma Rússia que vinha marcada por uma enorme desigualdade social, né? Lembra que eu até falei sobre isso, né? Era uma Rússia que ainda parecia estar em período medieval, né? Em feudos, não é mesmo? E uma economia ainda muito parada, estagnada, não conseguia crescer economicamente. Nós vimos que a Revolução Russa trouxe, né, um caos necessário, como toda revolução, é necessário trazer o caos para depois edificar uma nova sociedade, né? E depois da Revolução Russa, conhecemos
a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir deste momento, a gente consegue definir um mundo pensado pós-Revolução Russa, pós-Primeira Guerra Mundial. Pergunta: como é que ficou esse mundo pós-Revolução Russa e pós-Primeira Guerra Mundial? Se vocês estão lembrados das últimas aulas sobre Primeira Guerra Mundial, nós vimos o Tratado de Versalhes, estão lembrados? Né? O Tratado de Versalhes trouxe marcas significativas, principalmente para a Alemanha, lembram disso? As sanções sofridas pela Alemanha pelo Tratado de Versalhes vão ser importantes para a gente entender a configuração que se consegue neste período entre guerras, denominado período entre guerras. A Alemanha perde território, a Alemanha sofre sanções de tirar exército, diminuição de exército de guarda, né? A Alemanha é considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial, é colocado um valor significativo para a Alemanha pagar, né, para as outras nações, e aí a gente consegue entender como vai ficando o panorama europeu, né? Estados Unidos enriquecidos, né, Vitor José? Muito obrigada pela sua participação, vocês sabem que eu gosto muito. Caio, a Alemanha é muito pobre, a Europa como toda, né, Caio? Muito pobre, muito fragilizada, todas as nações envolvidas em conflitos mundiais dessa magnitude, como foi a Primeira Guerra, chamada a Grande Guerra em história, lembram disso? Né? Todos os países saíram muito fragilizados deste grande conflito, né? Mas neste momento de revisão a gente precisa se atentar a um ponto: o Tratado de Versalhes. Lembram de uma aula que eu falei para vocês o seguinte? O modo, os caminhos que levaram ao fim da Primeira Guerra Mundial deixou praticamente uma data marcada para a Segunda Guerra. Lembram disso, desta minha fala? E que entre uma e outra, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, está um denominado chamado período entre guerras. Né? É justamente neste período entre guerras que nós vamos ver a ascensão, né, a subida, o nascimento, a concepção de regimes totalitários nessa Europa. Foquem bem para dois países, a Alemanha e a Itália. Tudo bem? A Alemanha e a Itália sendo palcos de regimes autoritários, que vai se espalhar pelo restante desse continente. Tudo bem? Olha aqui, se vocês pegarem o último capítulo de vocês, peguem lá, quem está com material em mãos. Tem também livro digital, viu, gente? Era legal vocês baixarem. Não sei o que fica mais prático para vocês, né? No último capítulo, denominado Período entre Guerras, prestem atenção. Olha lá aquela fotografia que inaugura o capítulo de vocês, né? É uma foto tirada em 1931, que retrata uma fila para receber alimentos gratuitos destinados aos desempregados nos Estados Unidos. Mas eles não saíram tão fortalecidos com uma economia que só veio a prosperar nos anos seguintes da Primeira Guerra Mundial. Por que será que eles vão passar por este período de crise extrema econômica, né? Nós vamos ver, né? A gente vai ver que os Estados Unidos comprou uma ideia, óbvio, de caráter capitalista, né? De enriquecimento, de lucro, né? De venda, né? De muita prosperidade econômica, diga-se de passagem, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa atentar a este capítulo, né? Relacionar a atuação dos Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial com a crise de 1929, né? Então, se você pegar o fim da Primeira Guerra, que eles saem fortalecidos, até
o início dessa crise, a gente vai ver que vai ser de grande prosperidade econômica. Tudo bem? De muito emprego, de uma economia crescente, de planejamento econômico eficaz, tudo bem? Explicar como foi a crise de 1929 e seus impactos nos Estados Unidos da América e no mundo, sim, porque essa crise ela não tem um caráter localizado somente Estados Unidos da América. Ela ganha uma proporção mundial. Percebam que até o Brasil, vamos ver, que até o Brasil vai sofrer o impacto dessa crise que se inicia nos Estados Unidos da América. Vamos entender o porquê. Tudo bem? Tem algum comentário legal aqui? Estão prestando atenção, tá? Depois, vamos entender como essa crise foi superada. Isso é o bacana dos Estados Unidos, né? Como eles superaram essa crise, né? A magnitude dela foi tão destrutiva e a gente vai ver que o papel do Estado na recuperação econômica dos norte-americanos, né? Muito importante a questão do Estado na operação para reerguer a economia norte-americana, o chamado New Deal, que é um plano de recuperação econômica fantástico, né? Depois, a gente vai definir regimes totalitários, conceito de totalitarismo, né? Diferenciar regime totalitário e autoritário surgido na Europa na década de 30, marquem a década de 30 como período entre guerras, né? E aí a gente vai ver todo o retrato dessa Europa dominada, por exemplo, pelo fascismo. Já ouviram falar em fascismo? Alguém já ouviu falar em fascismo aqui na sala? Nazismo, salazarismo, franquismo? Não? Vamos ouvir falar, certo? Olha aqui, na apostila de vocês tem material muito legal. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, na verdade já tinham que ter dado essa lida para poder vir para a aula, né? Esses regimes totalitários, eles nos colocam regimes autoritários, né? De supressão de direitos, olha lá o segundo capítulo, né? De supressão de direitos civis, de direitos individuais, de direitos coletivos em sociedade, isso é muito grave, né? Todos os regimes totalitários trazem essa marca horrível para uma sociedade, elas nos tiram direitos essenciais, né? E nos colocam condições muito complicadas para a sobrevivência em sociedade, certo? Precisamos sempre ter olhos atentos e mentes atentas para qualquer manifestação autoritária, de caráter autoritário em sociedade. Ela não é mais vista em sociedade já faz um tempo, porém nós ainda temos movimentos que ainda restringem direitos, que ainda perseguem, né? Todo aquele que não pensa como de uma forma uniforme, não é mesmo? Caio. Ok, Caio, muito bem. Vitor e Caio, sempre presentes, né? Muito bem. Olha só. Eu gostaria de falar uma coisinha para você dos Estados Unidos, uma grande área que vai sair muito rica, fortalecida, proporcionando muito emprego nos Estados Unidos, é a indústria automobilística. Na apostila de vocês, na página 192, tem para saber mais, que é muito legal, muito interessante, olha lá. A indústria automobilística se desenvolveu consideravelmente no início do século XX. Após a criação e o aprimoramento do motor a combustível, Henry Ford, né, popularizou os automóveis ao introduzir em suas fábricas a esteira, linha de montagem, reduzindo o preço dos veículos e, consequentemente, tornando-os mais acessíveis à população, né? E isso foi o símbolo de consumismo norte-americano à época, depois da Primeira Guerra Mundial.
né? O consumismo, uma marca frenética dos norte-americanos, né? E mesmo com o passar da crise, né, meus amores? O que é os Estados Unidos hoje? A não ser a marca frenética de consumismo, 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 não é? Mas eles dizem que nos recuperamos. E um país que se recupera como nós nos recuperamos, a gente pode se dar ao luxo de consumir, consumir e consumir novamente. É isso que os norte-americanos dizem, né? E aí a gente vê a questão dos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial gerando muito poder aquisitivo aos norte-americanos, certo? E essa prosperidade econômica gerou muito emprego, muita renda, famílias inteiras crescendo, prosperando economicamente, né? E justamente esse consumismo desenfreado que vai começar a trazer um estremecer na economia norte-americana, né, que vai gerar a crise marcada como crise de 1929. Tudo bem até aqui? Caio? Isso, muito bem. Deixa eu fechar aqui. Isso, muito bem. American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. Qual era esse estilo de vida norte-americano? Né? De enriquecer. Bens materiais, bens duráveis, o automóvel como sendo o desencadeador aí da riqueza, da prosperidade do consumismo norte-americano, né? A riqueza ficava nas mãos de 10% dessa população estadunidense. Isso é um sinal de alerta. Enquanto essa prosperidade, essa riqueza ficava nas mãos de 10% dessa população estadunidense e o restante da população, né, chegava para todo mundo, essa riqueza, ela chegava nas mãos de toda a população norte-americana? Não, senhores. Isso é um sinal de alerta para uma crise que pode estourar a qualquer momento, né? Uma desigualdade social extrema nos norte-americanos. Só falar para vocês, para linkar com o capítulo que nós vimos de direitos, principalmente dos norte-americanos, lembram de um grupo de perseguição aos negros norte-americanos chamado Ku Klux Klan? Estão devastando Estados Unidos. Estão fazendo o que querem em território, principalmente no sul dos Estados Unidos, né? Aquela região do Mississippi e etc. Nós vemos, tem até uma foto na apostila de vocês, na 193, membros da Ku Klux Klan em 1922. Essa organização existe até hoje, infelizmente, uma marca horrível, uma marca suja na história norte-americana de perseguição aos negros, certo? Lembram? A Pro até colocou alguns slides, alguns vídeos para vocês, não é? Queimavam, exatamente, isso mesmo, certo? E defensor, uma das principais características desse tipo de grupo, porque não são só eles, tá, gente? Como a gente está vendo nos Estados Unidos, mas eles estão espalhados, principalmente na Europa, tá? Uma marca, né, é de que eles são extremistas, defendem a superioridade das pessoas brancas, guardem isso para a gente entender nazismo lá na frente, tá certo? Né? E essa tal superioridade das pessoas brancas é uma marca de uma história que nos foi contada desde lá de trás, né, gente? De uma história marcada por uma aquisição de uma pseudociência, lembram disso? Né? De que se afirmava a pseudociência do criacionismo, que se afirmava que os homens brancos possuem diferenças para o homem negro, quando a gente entende que isso não é possível de conceber, não é mesmo? Mas isso vai ser toda uma construção para as ideias que vão começar a permear esses anos 30,
principalmente no nascimento desses regimes totalitários na Europa, beleza? Depois, aí a gente vai ver essa crise de 1929. O ano de 1929 vai ser decisivo para a economia norte-americana, né? Porque vai ser, em contrapartida, a ascensão dos regimes fascista na Itália e nazista na Alemanha, certo? Depois, a gente vai começar a ver que internamente a Bolsa de Valores de Nova York vai explodir, né? Onde o milionário da noite para o dia fica pobre, justamente pela questão da Bolsa de Valores, pela perda das ações do dia para a noite. Muitos empresários, muitos fazendeiros vão perder tudo do dia para a noite, e isso vai fazer muita gente se suicidar, né? O crack da Bolsa de Nova York. E aí a gente vai começar a compreender de que todo esse enriquecimento ele foi desencadeado por uma superprodução, né? Uma superprodução de produtos, né? E que começou a não ser vendido. Guardem isso na cabecinha de vocês para a gente entender como essa crise vai chegar no Brasil. Só lembrá-los, vou dar uma dica para vocês para entender como se chegou isso aqui no Brasil. Brasil, principal exportador de café para os norte-americanos. Quando não se tem comprador, o que acontece com o produto, moçada? Se perde, fica estocado, né? Há uma superprodução desse produto e não é vendido. Quando não se tem dinheiro para comprar, não se compra, né? Só que o Brasil, a principal, não única, mas a principal economia era baseada no café. E aí a gente vai entrar num período conturbadíssimo, porque a crise que deu lá vem para cá, né? E a gente, como maior exportador de café neste momento, países europeus estavam se recuperando da Primeira Guerra ainda, um ou outro comprava. Os nossos maiores compradores, sem dúvida nenhuma, eram os Estados Unidos. Estados Unidos em crise. Portanto, né, nossa economia baseada no café estremeceu. Mas é sempre da crise que nasce uma nova maneira de se pensar a economia. Olha a nossa situação hoje em dia, né? Precisamos pensar como gerar, como fazer uma economia girar em meio à crise, não é? E o Brasil passou por isso já algumas vezes, vamos dizer assim, né? E como a gente está falando da crise de Nova York, dos Estados Unidos, a gente tem que falar que a gente viveu essa crise tanto quanto eles aqui dentro, né? Tudo bem, gente, até aqui? Ah, Vitor, quero ver eles colocarem fogo que nem no Brasil. Pois é, Vitor. O governo brasileiro, numa medida extrema de tentar salvar os fazendeiros cafeicultores do Brasil, compraram esse café que os Estados Unidos não conseguiam comprar, né, Vitor? Mas aí não adianta, porque não tinham compradores. De novo a gente volta ao problema, né, Vitor? Não tinha comprador. O governo compra, mas o que fazer com o produto? Não é? Sim, chegou a esse momento em que se queimou, né, sacas e sacas de café. Tudo bem? E aí a gente vê que uma crise desencadeia outras tantas, mundo afora. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Só o Vitor participando, Caio participando, Léa, né? Eu gostaria que vocês participassem mais da aula. Eu vou deixar disponível, já vou ver se eu coloco, ou no material digital do SAI, naquele mesmo caminho, anexo, né? E vocês veem lá alguns slides sobre esse período dessa aula, tá bom? Ou se eu coloco aqui, eu acho mais fácil pelo site. Tudo bem? Aí fica com vocês esse material. Beleza, gente? A live vai ficar aqui disponível. Gostaria que vocês fossem lendo o material de vocês para a gente chegar nos regimes totalitários. Falar um pouquinho do fascismo, do nazismo e as crias deles, os filhotes, pelo mundo afora. Tudo bem, gente? Vamos terminando por aqui, certo? Gostaria de deixar meu abraço a vocês. Continuem participando das lives. É importante para a gente não perder o contato. Mas eu preciso que vocês consigam ler o material de vocês, tá bom? Um beijo
Fiquem bem em casa com as famílias. Tudo bem? Um beijo. Vitor, Caio, Salomão, quem mais está aqui que eu gostei de ver? A Léa, Rafa, Mari, Júlia, Gabriele, Nicole. Leiam o material para entender esse período entre guerras. Ele é muito importante, mas eu preciso da ajudinha de vocês na leitura, tá bom? Tchau, Pro. Até depois, Nicole. Um beijo. Eu vou disponibilizar o PowerPoint, os slides. Tudo bem? Eu acho melhor deixar pelo SAI, não é? Tá bom? Um beijinho. Tchau, Cauê. Tchau, Guilherme. Grande beijo. Obrigada. Fiquem com Deus.